Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Como em todas as terças-feiras em que temos abordado o tema dentro do entendimento, a educação do espírito à luz do Consolador, víamos que Pedro Camargo Vinícius nos trazia que a importância do sentimento, que o homem precisa, evidentemente, do conhecimento, mas que ele precisa também se empenhar no desenvolvimento do sentimento. E ele diz: inteligência desenvolvida e culta, desacompanhada do senso moral, constitui sério perigo para a sociedade. Os grandes males que convulsionam o mundo não procedem dos analfabetos e dos ignários, elementos mais ou menos inconscientes que agem como instrumentos, que não dispõem de meios e recursos para levarem a cabo as empresas maléficas de exploração, de escravatura e de opressões. São as inteligências cultas e traquejadas, sem moralidade, sem fé, divorciadas do verdadeiro sentimento religioso, que urdem e executam os planos diabólicos de usurpação de direitos, de expoliações e de tirania das consciências. Então, como nós sempre temos aprendido, o grande mal da humanidade é quando a inteligência dispara e a moralidade fica a dever, Então, temos aprendido, Emmanuel nos coloca que duas asas que devem estar em equilíbrio, o ideal é que estejam em equilíbrio, nos levam a Deus. A asa do conhecimento e a asa do amor. Entendamos que na asa do amor inclui todos os sentimentos, Então, porque o amor é o sentimento por excelência, como vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando dispara do conhecimento e a outra não caminha em consonância, é quando vemos esses grandes males de mentes altamente inteligentes, astuciosas, fazerem um mau uso da inteligência. É claro que tudo isso, dentro do processo educativo do espírito, é uma situação temporária, porque não há nenhuma ovelha que permanecerá desgarrada. Então, não há nenhum espírito que permanecerá no mal indefinidamente. Pelo livre-arbítrio, ele terá o seu tempo de despertar, mas, não despertando, vem o aguilhão da lei e impulsiona a mudanças. Sempre de forma dolorosa, mas como resultante da incredulidade, como resultante do endurecimento de cada espírito. Então, ele continua. Todos sabem disso. É um fato que ninguém contesta. Mas não basta sabermos, é preciso agirmos. Conhecer a origem dos males que nos afetam não é tudo. É necessário atacá-los no seu reduto, desalojá-los para vencê-los. Não nos iludamos, pois devemos cuidar da educação do nosso coração com o mesmo interesse e esmero que cuidamos do nosso cérebro. Se é vergonhosa a ignorância intelectual, mais ainda
é a ignorância moral. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. A bondade também é força, e a mais poderosa e fecunda de todas, porque é força que constrói, é força que edifica. É com ela que removeremos os obstáculos e as pedras de tropeço do caminho da nossa evolução. No caminho da nossa evolução, na conquista de todos os bens, na escalada a regiões luminosas onde a vida é eterna e o amor sem restrições nem intermitências reina em todas as almas. A vida é imortal em todos os pontos do universo, porque o espírito jamais perderá a sua vitalidade, uma vez que o espírito é imortal. Mas quando ele fala aqui das regiões em que a vida é eterna, ele se refere às regiões em que o espírito já se sente espírito. Porque nós, dos mundos menos avançados, nós até estudamos a alma, a imortalidade da alma, mas será que já realmente nos sentimos espíritos? Será que desde que acordamos, nós nos sentimos um corpo, um perispírito e uma alma? Porque a nossa natureza é tríplice. Nós somos corpo físico, corpo espiritual e a alma que dirige esses dois corpos. Mas será que nós nos sentimos verdadeiramente assim, né? E ele continua. Ó vós, que sois pais, lembrai-vos da vossa responsabilidade como mentores dos vossos filhos. Ó vós, que sois preceptores e mestres, pesai bem a que vos dedicais. Pais e mestres, cerrai fileiras, dando as mãos uns aos outros, como legítimos expoentes do lar e da escola. As duas colunas em que a sociedade se apoia, os dois templos augustos, os dois santuários onde se exerce o verdadeiro sacerdócio. Então, duas escolas benditas que ele coloca aqui. São as duas escolas da alma. A escola no lar e a escola na escola propriamente dita. Quando entendemos que a escola propriamente dita só tem a responsabilidade da instrução, e é fato, né? A escola tem como objetivo levar o conhecimento ao aluno, mas não se pode desconsiderar do papel primordial, essencial, que os mestres, que os professores, e chamamos de mestre para que todos se sintam mestres e percebam a responsabilidade, a sua postura, a sua condição moral, o que ele passa na hora de transmitir conhecimentos, o que ele passa na hora de transmitir considerações em relação a fatos que envolvem moralidade, que envolvem bom senso, que envolvem discernimento, não se afastando dos objetivos maiores, que é levar essa criança a pensar como Deus espera de cada um de nós, a caminhar para Ele. Então, a escola, tendo sim a responsabilidade da instrução, mas ela não pode fechar os olhos, porque seria uma infantilidade, uma imaturidade para o papel essencial que ela exerce. É claro que é no lar que se dá a verdadeira educação. São os pais que direcionam, são os pais que educam, mas a escola complementa.
E quando a escola trabalha junto aos lares, quando os lares, ao invés de se colocar em oposição à escola, se dão as mãos e caminham juntos, muito mais fácil levar essa criança a esse despertar. E quando falamos criança, porque aqui ele foca muito na educação da criança, do jovem, né? Porque ainda há mais esperanças. Mas nós temos que trazer tudo isso para nós adultos, esse processo educativo que deve permanecer em qualquer idade que estejamos. E ele continua. Sursum corda, elevemo-nos acima das vulgaridades da época. Desembaracemo-nos das farandulagens do homem velho. Enverguemos a túnica do homem novo, do homem do futuro. Renasçamos para o porvir, que será o resultado do labor presente. Sacudamos o pó da estrada percorrida. Abandonemos de vez as superstições e as utopias com respeito à nossa redenção. Sem educação porfiada, paciente e perseverante, nada conseguiremos de positivo na obra da emancipação espiritual. Não é com pílulas e xaropes que se resolve o problema da saúde. Não é com pílulas e xaropes que se resolve o problema da saúde. É com higiene no seu sentido amplo e lato. Higiene no seu sentido amplo e lato. Não será com as consolidadas paulistas ou mineiras, nem com as loterias que equilibraremos as nossas finanças avariadas. Há de ser com trabalho e economia. Não é com maquiagens e artifícios semelhantes que alcançaremos beleza e relativo prolongamento da mocidade. É obedecendo e respeitando a natureza, cultivando bons costumes, hábitos honestos, pensamentos puros. Vamos dar uma parada, porque ele diz que não é com xaropes e pílulas que conseguimos saúde, mas sim com uma higiene em todos os sentidos, no sentido amplo da palavra. No sentido, na verdadeira acepção da palavra higiene. E acrescenta, não é com maquiagens, com artifícios semelhantes que nós prolongaremos a mocidade. Essa mocidade, ela está latente em todos, desde que cada um mantenha o seu lado sonhador, o seu lado entusiasta, o seu lado de abraçar aquilo que vem pela frente, com entusiasmo, com força, com coragem. Então, esse estado íntimo da coragem do jovem, que é o que os mais velhos sentem falta, sentimos falta, na verdade, ele pode ser preservado, desde que nos coloquemos com a paixão de viver. A paixão não daquele cavalo que caminha sem freios, sem as rédeas, desembestado, cometendo mais maluquices do que quando na juventude, como podemos observar, mas aquela paixão daquele que ainda traz sonhos, ainda traz motivações, ainda traz vontades para realizações. Então, tudo isso faz parte dessa mocidade, dessa juventude, que não é o elixir, não são as maquiagens, não são até os procedimentos atuais que trarão realmente esse estado íntimo de sentir-se
pleno, jovem, com vivacidade. Esses recursos podem até ajudar no embelezamento exterior, mas aquilo que vem realmente lá de dentro e é o que realmente funciona e impulsiona, é só mesmo na busca do que ele coloca aqui. E ele coloca. Onde que ele coloca? É obedecendo e respeitando a natureza. Então, primeiro ponto, obedecermos e respeitarmos a nossa natureza, ou seja, a nossa faixa etária. Então, já aprendemos muito com o André Luiz. E em outro livro também já vimos essa colocação através de um outro espírito. A doença e a velhice são duas enfermeiras da alma. O que significa isso? A doença, ela contém, né? A velhice, ela contém, porque você não tem mais aquela força, aquela virilidade que você tinha quando mais novo. Então, essa contenção que o teu corpo te impõe, ela colabora como num processo de enfermagem que você vai construindo quantas vezes, né? Novos aprendizados, novas formas de lidar com as situações, novas formas de ver a vida, de enxergar o outro, de alcançar o outro. Quando a raiva até acalma, né? As revoltas acalmam e podemos ali nos deixarmos levar por uma ternura. Quantas vezes podemos desenvolver, darmos mais atenção a esse desenvolvimento da ternura, da generosidade. Então, que essa enfermeira sirva para os mais velhos, nós mais velhos, como essa enfermagem que nos cura e nos encaminha. Então, voltando a Vinícius, ele coloca, né, obedecendo e respeitando a natureza, cultivando bons costumes, hábitos honestos e pensamentos puros. Aqui está o elixir, né? Aqui está o elixir. Não é, finalmente, esposando crendices e concedendo com preconceitos, rituais e cerimônias, cuja essência se desfaz ao sopro do raciocínio, que lograremos a nossa salvação. É pela obra da autoeducação, exercida com perseverança, sem esmorecimentos, com decidida vontade de nos espiritualizarmos, de nos aperfeiçoarmos continuamente. Então, se a criança, se o jovem tem ainda aquela idade em que o processo educativo os alcança tanto, de forma mais significativa, a idade adulta proporciona essa oportunidade da autoeducação. Então, bebendo nas fontes límpidas do aprendizado nobre que alcançaremos as percepções tais, detectando, desalojando aquilo que não está bem em nós mesmos. Acabamos de ver aí um pouco antes. É preciso remexer, é preciso desalojar esses pontos que insistem em se fazer presentes. Desalojar, diluí-los e irmos aos poucos conquistando, diluindo esse autodisciplinar, esse autoconhecer-se, que é o autoconhecimento, né? E ele continua. Façamos ponto, citando as palavras autorizadas de Leon Denis sobre esse momentoso assunto. Então, abramos abas, abramos aspas para Leon Denis.
Como a educação da alma é objeto da vida, como a educação da alma é objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos. Lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência. Tal é o segredo da felicidade presente e futura. Tal é o segredo da felicidade presente e futura. Tal é o dever, tal é a fé que Cristo legou à humanidade. Então, quando todos estivermos voltados, que é preciso levar o belo para todas as condições sociais, que todos os ambientes em que os de classe menos favorecida buscam ali os seus tratamentos médicos, buscam ali as suas necessidades, que seja tudo muito bem construído, cuidado, porque é por este capricho, é por este cuidado que cada um vai aprender. Nós também vamos aprendendo a cuidar dos nossos lares, valorizar o muito ou o pouco que temos, cuidar do nosso ambiente, cuidar do nosso entorno. Então, haverá o dia em que os nossos presídios serão arejados, em que os presos que cometeram crimes e que precisam estar reclusos sim por oferecerem perigo numa vida social, né, por terem ali o ímpeto criminoso dentro deles, mas eles também encontrarão um ambiente arejado, um ambiente que favorecerá a contemplação do belo através da natureza, a contemplação do belo através dos cuidados que o seu ambiente receberá, através do belo que ele proporcionará a esse ambiente, porque assim, esse processo de embelezamento dos nossos ambientes é um processo que cada um de nós, não mais conseguindo olhar para algo desajustado, nos incomodaremos e buscaremos sempre a harmonia. Então o homem caminhará para a harmonia. Essa harmonia que chegará a esse belo com letra maiúscula. A harmonia interior, a harmonia exterior, é um processo educativo do espírito. Então quando o nosso entorno nos oferecer tudo isso com a nossa contribuição, estaremos alcançando esse caminho abençoado. E Vinícius finaliza dizendo: o problema do Brasil, disse o saudoso e humanitário facultativo Dr. Miguel Couto, é um só: educação. Parodiando o ilustre cientista Patrício, diremos nós: esse problema não é só do Brasil, é da humanidade. Sendo de cada um de nós, é o problema de todos. É o problema universal, por isso que é mediante a autoeducação que se processa a evolução dos seres livres, conscientes e racionais. Muito aprendizado. Fiquemos então com as reflexões dessa riqueza e que fiquemos em paz.